Olá, amigos e amigas. Trago aqui uma sucinta interpretação, de modo humilde e singelo, dentro do meu parco conhecimento, a respeito de mais uma brilhante passagem do Evangelho trazido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, sob a ótica da doutrina espírita. A mensagem é: carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Consta essa lição no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. Vou ler conforme a narrativa do Evangelho de São Marcos e depois estarei lendo novamente o trecho, interpretando cada palavra dita pelo nosso Mestre. Chamando a si o povo e seus discípulos, ele lhes disse: Se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. Com efeito, que serviria a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Essa mensagem do Mestre Jesus, que merece uma interpretação bem detalhada, nós devemos primeiramente entender que Jesus, como o grande professor das almas matriculadas na escola da terra, só aceitou um título, que foi o de mestre. Então, tudo ele trazia um olhar pedagógico, um olhar didático, para que a gente pudesse aprender. E Jesus também falava para o espírito imortal. Muitas vezes a gente acha que a palavra é somente para a vida que acaba na morte, que acaba com a morte, que acaba no túmulo, e não é. Jesus fala para o espírito imortal. E nessa lição, nós devemos buscar entender. Quando é narrado, chamando a si o povo e seus discípulos. Então, se Jesus chamou a multidão para perto de si, é porque a mensagem era muito importante, como tudo que ele veio dizer. Mas chamando a multidão é porque ele queria esclarecer, queria dar o exemplo, queria ensinar. E aí o mestre diz: se alguém quer vir após mim, o que isso quer dizer? O que a gente pode interpretar? Primeiramente, Jesus nos deixa o livre-arbítrio, que nós sabemos que todos nós temos a liberdade de agir, nós temos as rédeas da nossa vida. Jesus não obriga, ele convida. Então, se alguém quiser vir após mim, é o livre-arbítrio, a liberdade de agir de acordo com a nossa vontade e de acordo com a nossa maturidade, de acordo com o momento que a gente despertar verdadeiramente. Lembrando que, quanto mais a gente demora a se despertar, mais podemos estar atrelados a dores e sofrimentos pelos erros que a gente comete. E aí Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, então quer dizer que ele já está no caminho, está nos convidando para seguir aquele caminho. Por isso ele mesmo diz que é o caminho, a verdade e a vida. E aí o mestre continua: que renuncie a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? Às vezes as pessoas tomam essa ideia ao pé da letra. Renunciar a si mesmo, muitas vezes é renúncia material, mas é uma renúncia no sentido, podemos dizer, mais moral que Jesus coloca. Uma renúncia para que a gente consiga a evolução moral. A si mesmo, renunciar a si mesmo é muitas vezes renunciar ao nosso ego, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, que nos leva para caminhos do erro, do equívoco. É renunciar a ideias orgulhosas, vaidosas. É renunciar às futilidades que às vezes a gente se entrega. É renunciar à vida somente sob o olhar da matéria. É se enxergar enquanto espírito imortal. Entender que a vida é muito maior do que a vida material. Que é importante, temos bens, felicidades, prazeres a conquistar aqui na matéria, sim, né? Tudo com responsabilidade e com honestidade. Mas esse não é o nosso grande objetivo. Então, às vezes, a gente tem até que renunciar a esses prazeres da matéria para verdadeiramente enxergar a nossa necessidade real e o nosso objetivo real que estamos aqui buscando, a evolução intelectual e moral.
Por isso Jesus diz, renuncie a si mesmo. Em alguns momentos a gente tem que renunciar, principalmente o nosso egoísmo. Carregue sua cruz e siga-me. Outro ensinamento fantástico. Jesus não coloca que no momento que a gente passa a seguir o caminho com ele, que a gente não vai ter mais fardo a carregar, que a vida vai ser só prazer, só alegria, só a felicidade. Os fardos, as dores que a gente já tinha, né, por merecimento, podemos assim dizer, buscado lá atrás, a gente vai ter que continuar carregando, mas de um modo diferente. É um fardo leve, como ele próprio ensina, um fardo suave, pois a gente vai ter um entendimento de por que estamos carregando aquela cruz, como a gente vai discutir ainda mais. E siga-me, né? Sigamos Jesus. Não é fácil o caminho, porque a gente tem que vencer a si mesmo, às vezes tem que vencer a sociedade, vencer até a própria família, né? Vencer obstáculos diversos que são colocados no caminho, mas o caminho do Evangelho foi dado, e no momento que a gente se põe de verdade naquele caminho, as coisas também passam a florescer melhor, os caminhos se abrem, os horizontes se abrem e fica mais fácil à medida que a gente vai praticando o trabalho no bem, as energias, as forças necessárias a gente vai recebendo também. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará, como falei nesse instante. Aquele que se perder do mundo, que renunciar aos bens materiais, muitas vezes, às futilidades da matéria, renunciar às necessidades fictícias, usar o tempo para o estudo de si mesmo, o estudo da vida, aquele que usar o tempo para praticar o Evangelho de Jesus, para ajudar as pessoas no sentido da caridade moral, da caridade material, aquele que usa bem o seu tempo, renunciando futilidades do mundo, justamente é aquele que vai se perder do mundo, entre aspas. O mundo pode achar que a pessoa não está vivendo no mundo, mas a pessoa já está vivendo o Evangelho de Jesus, que está acima dessas necessidades materiais, das futilidades, das pequenas coisas da vida material, né, de situações que o homem cria achando que é a felicidade, mas que está bem distante de ser a verdadeira felicidade. Assim, a gente vai conseguir, não é se salvar no termo que alguns imaginam, vamos conseguir evoluir, vamos conseguir estar no rumo certo da evolução. E aí o mestre ainda deixa uma pergunta. Com efeito, que serviria a um homem ganhar todo mundo e perder a si mesmo? Mais uma vez está aqui a relação que a gente deve fazer entre matéria e espírito, não desdenhando, não minimizando que a vida material, o corpo, os bens materiais, nada disso, mas é entendendo que nós somos espíritos imortais. Nós devemos dedicar força, energia, intelectualidade para a nossa evolução moral, nossa evolução espiritual, pois os bens materiais ficam. Nada é nosso na realidade, tudo é um empréstimo divino. E muitas vezes o homem se perde, né, pelo poder terreno, se perde buscando a glória terrena, buscando o corpo perfeito, buscando bens materiais, se perde em todos os sentidos, principalmente no sentido moral. E aí Jesus pergunta: o que é que serve a esse homem ganhar todo mundo, toda a matéria, mas está com a consciência pesada dos erros que fez, não ter a consciência tranquila e saber que a qualquer momento a morte pode o chamar e tudo isso passar e ele vai ter um encontro consigo mesmo, com a sua consciência no mundo espiritual. Então Jesus coloca que a gente deve aproveitar a oportunidade na vida material para conquistar os bens morais, aqueles que ninguém vai tirar de nós, a conquista intelectual e a conquista moral, mas sabendo viver na matéria, respeitando o corpo, respeitando tudo que a gente tem aqui, inclusive a natureza, o meio ambiente, pois o planeta Terra é a nossa casa, é a nossa escola. E aí, para fechar, reforçando sobre o carregue sua cruz. O que Jesus quis dizer? Que cruz é essa que todos nós temos? Uma cruz a carregar. Essa cruz é um fardo, né, que nós adquirimos dos equívocos que a gente cometeu no passado, seja dessa encarnação ou seja de encarnações anteriores. Por isso a justiça divina é perfeita,
pois tudo que a gente planta, a gente tem que colher. Mas a gente deve olhar esses fardos, enxergar os problemas, as aflições no dia a dia como aprendizado e buscar ter a fé ativa. Buscar entender, primeiramente, aquela dor, aquela aflição, aquela cruz, buscar ter até renúncias para carregar aquela cruz, como o Mestre nos convida, mas sabendo que é uma reparação, é um reequilíbrio perante as leis divinas. E que se nós fizermos bem a lição, estaremos deixando aquele fardo, estaremos levando o aprendizado e o reequilíbrio perante a justiça divina. Então a justiça divina é perfeita e nada está ocorrendo ao acaso na nossa jornada e na nossa vida. E nós devemos ter a fé ativa de entender a dor, de entender o problema, não reclamar, não blasfemar e buscar sair. É resignação ativa, entender, mas buscar sair daquela situação com o aprendizado e com o reequilíbrio perante a justiça divina, perante as leis divinas que são perfeitas e imutáveis, ao contrário das leis humanas que são falhas imutáveis. Então, esse é o sentido da cruz. Todos nós temos uma cruz a carregar justamente por isso. E estamos hoje na cidade que a gente precisava, na comunidade que a gente precisava, no corpo físico que a gente construiu, que a gente merece. Durante as últimas encarnações, a gente, com o perispírito, formulou esse corpo físico que a gente precisa. Estamos na profissão que nós precisamos. Então, tudo está no lugar exato para que a gente possa tirar o melhor proveito possível com a resignação ativa, com o aprendizado, com a fé ativa. E lembremos que a cruz que Jesus traz para nós não é a cruz ligada à morte, é a cruz ligada justamente à redenção. É a cruz que nos liberta. É o fardo hoje pesado que, se a gente souber aproveitar, vai ficar leve e teremos muitos aprendizados, e também com esse aprendizado não teremos outros fardos a carregar lá na frente, e poderemos e devemos ajudar a outros irmãos e irmãs que estão carregando também, cada um, a sua cruz. A justiça divina é perfeita. Façamos a nossa parte. Sigamos o Evangelho de Jesus com muita força, com muita fé, com muita coragem. Não é fácil, não é do dia para a noite, mas estamos aqui para isto. Então, coragem e fé, amigos e amigas. Que a luz do Mestre Jesus ilumine a todos nós, hoje e sempre.